O Brasil poderá ter até o mês de março uma lei que define e estabelece as penalidades para o crime de terrorismo, diante das constantes manifestações que resultou até na morte de inocente. A proposta da lei é aumentar a pena para quem provocar ou espalhar terror generalizado com ofensa à vida, à integridade física, à saúde, a liberdade do cidadão. Tudo isso você acompanha agora na reportagem de Toninho de Souza. Você comigo, você também na tela, por favor, roda. A morte do cinegrafista Santiago de Andrade, da TV Bandeirantes, atingido na cabeça por um rojão durante um protesto contra o aumento da passagem de ônibus no Rio de Janeiro há cerca de 15 dias, foi a gota d'água para a reação das autoridades e da população contra a onda de protestos violentos realizados nas grandes cidades brasileiras. Em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, são comuns cenas de enfrentamento entre manifestantes e policiais militares, carros incendiados, lojas destruídas e muitas pessoas feridas. O brasileiro ele tem todo o direito de protestar, é um direito nosso, dos trabalhadores, do pessoal que paga os impostos, que os políticos não fazem as coisas corretas, então a gente tem o direito de ocorrer sobre isso. Só que a gente fica indignado com pessoas, com bandidos que entram no meio do pessoal que está fazendo a revolução aí e pedindo que mude para aproveitar para fazer bagunça, baderna. Então isso aí não é aceito não, isso aí tem mais que ser castigado e ser penalizado para ver se muda esse tipo de comportamento aí. Em Mato Grosso, a maior manifestação pública do estado foi registrada em Cuiabá, no mês de julho do ano passado. Cerca de 50 mil pessoas tomaram as ruas da capital para pedir mudanças na condução da política nacional. Durante o protesto, manifestantes quebraram os vidros da Assembleia Legislativa e destruíram a fachada de uma loja na Avenida do CPA. Toda manifestação violenta, ela traz para o comércio um impacto direto e imediato, né? Primeiro que os clientes, eles fogem, eles evitam esse tipo de manifestação e, consequentemente, você não vai ter cliente ocupando o seu comércio, realizando a venda. E depois é o seguinte, né? Numa manifestação violenta, como nós temos visto em alguns locais do país, o comércio acaba tendo vitrines quebradas, acaba sofrendo depredação, sem ter relação nenhuma com o objetivo da reivindicação do protesto. Para tentar coibir a utilização de bombas caseiras, rojões, morteiros, máscaras e violência durante as manifestações em praças públicas, o Congresso Nacional quer alterar a lei e aumentar a pena para quem pratica atos de vandalismo e crimes contra a ordem pública. A ideia é tipificar crimes como a morte do cinegrafista Santiago Andrade, que foi cometida com o uso de bomba em atos de terrorismo. A medida conta com o apoio da população, que condena os protestos acompanhados de atos violentos. Manifestar é um direito de todos. Agora quebrar, jogar bomba é ato de terrorismo. Esse pessoal tem que pagar pelo que faz. Quebra banco, quebra metrô, quebra terminal, isso não existe no mundo, na lei brasileira e nem no nosso Brasil. Deixa o pessoal viver, deixa nós viver. Isso é um vandalismo. As pessoas que não têm o que fazer, é fazer vandalismo, quebrar as coisas dos outros, pegar as coisas dos outros, quebra uma vitrine, pega as coisas dos outros, que não é indevido isso aí. Inclusive matando pessoas. Inclusive matando, isso é um caso de polícia. E sério, o exército tem que exercer esse poder aí contra esses manifestantes, que o militar já não está dando conta. A Câmara de Dirigentes Lojistas também apoia a iniciativa. A lei que especificamente, né, proíbe, veta ou inibe, né, as manifestações violentas, inibe a utilização de máscara, tá? Eu acredito que ela vai ser favorável sim para o comércio. Aqui em Mato Grosso, segundo o comando da PM, 250 policiais militares já foram treinados para atuarem em manifestações populares,
Neste tipo de operação, os policiais contam com alguns equipamentos especiais, como escudo, máscaras de oxigênios e armas não letais. A expectativa é de que até o mês de junho, período que começa a Copa do Mundo, o efetivo da Força Tática conte com pelo menos 480 policiais. Quais são os níveis de preparação da Polícia Militar para agir caso essas manifestações aconteçam? A manifestação é legítima, toda manifestação é legítima, é o exercício de cidadania da população como um todo. Então nós temos uma manifestação, melhor dizendo, normal, é o batalhão diário, o batalhão do policiamento ordinário, aquele do cotidiano que os senhores veem no dia a dia de rua. Um segundo nível é aquelas manifestações que têm pequenos delitos, como pequenos furtos dentro, no seio ou no decorrer do trajeto da manifestação. Continua sendo o batalhão diário. Aqueles que possuem a manifestação alguns atos mais danosos, como alguma porta de um estabelecimento ou uma casa, ainda continua com o batalhão diária atendendo, já que a equipe de força tática, que é o choque, já vai estar em prontidão. E por último seria o confronto, né, desses manifestantes, nesse caso o emprego da tropa de choque para a atuação e garantia da ordem e da segurança e preservação de direitos, do ir e vir, do patrimônio. Esse é o escalonamento que a gente tem de atuação. No sistema democrático, a manifestação é um direito do cidadão brasileiro. Mas será que a maioria da população está preparada para exercer este direito? Quem comete excessos deve ser punido severamente? A tipificação em crime de terrorismo pode inibir realmente os protestos violentos? Estes são alguns dos assuntos para o nosso convidado, no quadro O Juiz Responde. Eu já estou aqui com o juiz, doutor Alex, está aqui. Muito bom dia, obrigado pela vinda do senhor aqui. Bom dia, Walter. Prazer revê-lo. Excelência, e aí? Essa questão do ato terrorista, né? Eu vejo várias ações que, no meu ponto de vista, caracteriza, sim, um ato de terrorista, né? Um ato de terrorismo. O que falar sobre essa tramitação desse projeto no Congresso Nacional, Excelência? Bom dia, Walter. Bom dia a todos. Bom, primeiro eu quero dizer sobre essa questão de crime de terrorismo. Até hoje, no Brasil, nós não temos tipificado na legislação que seja terrorismo, crime de terrorismo. Isso veio à tona agora, veio à voga em razão dessas manifestações que culminaram por uma fatalidade que um cinegrafista foi morto. Sim. Né? E daí em diante começa-se a fazer leis pontuais, como sempre aconteceu no Brasil, diante de uma situação específica, começa a legislar de qualquer jeito. Né? Eu não sei se isso vai resolver. Nós já temos no Código Penal tipos penais que definem o dano ao patrimônio público, o homicídio, a tentativa de homicídio e a formação de quadrilha. São crimes que podem ser usados, são tipificações legais que podem e devem ser usadas. Bastaria o quê? Aumentar a pena, por exemplo. Sem se definir novos tipos legais, sem se definir novas leis. Sobre essa questão, inclusive, tem mais 2 projetos. Um sendo feito pelo governo federal, proibindo nas manifestações que a pessoa vá de máscara, e um outro também já em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Ele vai mais além um pouco, que inclusive ele dá poder à Polícia Militar de agir, nesse caso, repressivamente. Ou seja, ela chegou na manifestação, viu o sujeito mascarado, ela já pode tomar as providências e retirá-lo dali. Né? Eu acredito o seguinte, que não haveria necessidade de uma nova lei com um novo tipo penal, que depois vai dar discussão para se punir esse tipo de coisa. Basta-se usar o que já tem, aumentar a pena do que o que nós já temos e também dar mais poderes e mais liberdade para que a Polícia Militar possa efetivamente fazer o seu papel. Tá certo, Excelência. O senhor tocou num ponto que eu acho interessantíssimo. Né? Primeiro que nós temos que separar aí o vândalo do manifestante. Ponto. Né? O que o senhor colocou, concordo, assim, o senhor colocou de forma muito precisa. Né? Por exemplo,
a lesão ao patrimônio público, o dano ao patrimônio público já está previsto no Código Penal. Inclusive é um dano qualificado, a pena é maior. Pena maior. Aí, a tentativa de homicídio, quando você solta um rojão na direção minha e do senhor aqui, também está dentro do Código Penal. Pode se caracterizar dolo eventual tranquilamente. Exatamente. Aí você tem também o caso do cinegrafista, além do homicídio, pode ter ali a qualificação, né? Então, estão previstos dentro do Código Penal. Na Lei Maria da Penha, também está previsto a lesão corporal, está previsto o homicídio, está previsto enfim, tudo que está na Lei Maria da Penha já existe também no Código Penal, como o senhor ela citou. Mas a lei veio para, no entendimento daqueles que participaram da confecção dessa lei, ela veio para agilizar, né, e para tornar mais ágil o processo de punir aquele que agride a mulher dentro da violência doméstica. São situações diferenciadas no ponto de vista do senhor ou cai na mesma questão? Até porque são leis diferenciadas, né? Mas que também já existem dentro do Código Penal. Veja bem, a Lei Maria da Penha é diferenciada. Ela, como você disse, ela veio para proteger um gênero específico mais fraco. Foram aumentadas algumas penas que já existiam no Código Penal, diga-se de passagem. E também ela veio de forma específica para garantir a segurança daquela pessoa ameaçada em razão da convivência familiar com diversas medidas protetivas. São situações que elas chegam a ser diferentes, elas não são... Veja bem, é totalmente diferente. Uma manifestação em que há uma baderna, em que há dano ao patrimônio público, em que há dano ao patrimônio particular, em que há violência, em que pessoas vão mascaradas justamente para praticar esses danos, porque a Constituição ela garante a liberdade de pensamento, de associação e de manifestação, desde que pacífica. E garante também o direito justamente. De ir, né? Ora, Walter, se você já vai para uma manifestação dessa mascarado, você não está bem intencionado. Qual a sua intenção? É verdade. É ou não é? É verdade. Então, eu acho que primeiro ponto, tem que se permitir criar mecanismos maiores de repressão. O aumento de pena, para mim, ele é suficiente, Excelência, porque o que falta no país é isso. Eu estava vendo ontem, por exemplo, o Tribunal do Júri, que eu acho fantástico o Tribunal do Júri, né, que você coloca ali pessoas que não são ligadas à área de direito para que eles possam avaliar se é culpado ou se é inocente. Aí o juiz faz a parte dele de fazer a interlocução e depois de fazer a leitura da sentença. Eu acho assim fantástico o Tribunal do Júri. Mas ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, aborto, né? Ocultação de cadáver, pegou 25 anos de prisão. Obviamente, 25 anos é a pena total, né? Então ele não vai cumprir 25 anos. Então, esse aumento de pena, eu acho que é o desejo maior da sociedade. Esse é o anseio que a sociedade realmente, pelo menos eu andando pelas ruas, que a gente percebe isso, não sei se o senhor como juiz, o senhor também tem amigos e a sua própria sociedade, quando encontra com o senhor, ela cobra isso também, né? A penalidade, ser punido de forma verdadeira. Eu acho que isso a efetivação dessa punição, eu acho que ela seria mais eficaz para a sociedade do que a própria lei caracterizando o terrorismo, né? Olha, a princípio, poderíamos pensar assim. Acontece que nós já temos vários estudos feitos, não só aqui, principalmente nos Estados Unidos, onde se adota a pena de morte, a prisão perpétua, que o aumento da pena não diminui a criminalidade, infelizmente. Não aumenta. A pena é baixa, eu concordo com você. O dano, quem num ato de vandalismo desse destrói um carro, destrói o teu carro, a pena é 1 a 6 meses de detenção. Não vai ficar preso. Vai lá, vai fazer uma transação penal, lei 9.099, juizado especial criminal e pronto, né? De 6 a 3 anos de detenção, se for dano ao patrimônio público. Porque pode, né? Onde você vai conseguir aumentar um pouco a pena se conseguir enquadrar essa turma na formação de quadrilha, né? Porque aí eles vão armados, eles vão com coquetéis Molotov, eles vão com dispositivos, com artefatos explosivos, então já dá para pegar a formação de quadrilha qualificada, que a pena vai de 2 a 6 de reclusão. E somando isso com o dano,
dá até para ficar pouco tempo na cadeia. A pena é pouca, para o que é feito, eu acredito que seja pouca. Mas o aumento da pena, só por si só, não vai diminuir isso, né? Eu acredito que o que se tem que fazer mesmo é adotar medidas mais eficazes de repressão. Nesse caso específico da lei terrorista, de terrorismo, né, tem uma pergunta aqui que foi enviada aqui para nós, para passar para o senhor, e que eu também tenho esse pensamento aqui também, né? Bom dia a todos. Não é a hora certa de incluir na lei do terrorismo, né, o porte, o uso de atentados nas agências bancárias, que é o chamado, a modalidade novo cangaço, que usam, inclusive, explosivos, bombas, né, para explodir o banco. É uma questão que é para o senhor responder. O outro fala da mesma forma. É bem-vindo esse projeto de leis, mas que fosse considerado ato de terrorismo, todo uso de explosivo diferente do que foi destinado para o que foi fabricado, né? Assim, a dinamite está sendo utilizada aí para quebrar barreiras no sentido de evoluir nas construções e não para você usar ela para o crime, né? Seria aí um ato terrorista? É a pergunta que vem aqui no e-mail e eu também tenho essa curiosidade. Veja bem, se incluir o uso desses artefatos em ato terrorista, veja bem, no Brasil não se tem definido, como eu disse ainda, o que é ato terrorista. Não existe uma lei que diga, terrorismo é isso, isso, isso. Existem projetos, isso, e não só esse, como outros, tá? Eu volto a bater na mesma tecla, dizer a mesma coisa que eu disse no início. Novo cagaço. Eles vão lá, praticam roubo no banco, explode tudo com dinamite, derruba tudo, né? Bom, se não houver lesão corporal, se ninguém morrer, não, o crime qual é? O crime é o roubo, né? E o roubo ele já é qualificado pelo uso do explosivo. Então, trocar 6 por meia dúzia. O roubo já tem a qualificação do uso do explosivo? Já, tem várias qualificadoras, inclusive essa é uma delas. Então, aumenta a pena. Aumenta a pena porque vai ser, o roubo ele vai ser qualificado quando há a utilização do explosivo. Então, para você que perguntou, vou esmiuçar aqui dentro da minha longe da vossa competência, né, e do vosso conhecimento, mas o que o doutor Alex passa é que vai qualificar, e na qualificação já há o aumento da pena, né? Então, resumindo o assunto sobre essa lei, o senhor não concorda com a lei na formalidade que está sendo feita, ou seja, ela vem de forma impositiva, de forma imediatista, em função de um fato, corre para fazer uma lei para corrigir aquilo que já era para ter sido corrigido lá atrás. Seria mais ou menos isso, Excelência? Veja bem, Walter, o que está acontecendo aqui hoje, com essas manifestações, isso aí nunca pode ser classificado como ato terrorista nos padrões internacionais que nós vemos diariamente. Isso aí não é ato terrorista, como se classifica internacionalmente um ato terrorista. Isso é vandalismo puro. Nada mais isso. Vandalismo, baderna, pessoas que, movidas não sei porquê, se aproveitam dessas manifestações simplesmente para destruir, mais nada, né? O que eu digo e o que eu na minha modesta opinião, acho, é que se deve, como você disse, aumentar a pena, porque precisa, é ridícula, isso aí, não tem como dizer, mas principalmente aumentar a possibilidade de repressão, para não se deixar isso acontecer. Olha, como disse o doutor Alex, eu vou encerrar com ele aqui, vou deixar o microfone aberto para as suas considerações finais, mas só para ver se Vossa Excelência concorda com o meu ponto de vista. Por exemplo, a manifestação ela é garantida, como o senhor disse, como eu disse, e a manifestação é saudável e salutar para o bem da sociedade, porque você vai em busca daquilo que é de direito seu enquanto cidadão. Mas, não muito distante, nós vamos buscar aí as torcidas organizadas dos grandes clubes de futebol. Eles saíam dos estádios, e saem ainda dos estádios, provocando o verdadeiro vandalismo e matando, tirando vidas. Quer dizer, ali não há uma manifestação buscando
algo de interesse social, mas sim uma manifestação a bel prazer. Aí é um ato muito mais danoso para a sociedade, mais nocivo e com muito mais má intenção do que a manifestação. Concorda, Excelência? Concordo plenamente. Ali o que se busca é naquela ânsia de time de futebol, de jogo, conflito entre torcidas, um tentando destruir o outro lado. Ali não se tem ato, ali se tem verdadeiras tentativas de homicídio e homicídios consumados, nada mais que isso. Não tem nada de terrorismo, não tem nada disso. Com certeza. Isso que existe ali. Bom, eu gosto de conversar com o doutor Alex, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado e eu quero agradecer Vossa Excelência por mais uma vez estar aqui dentro do quadro Juiz Responde. Quero também cumprimentar o doutor Carlos Alberto, a Associação dos Magistrados, por ofertar esse quadro para a sociedade, o que é muito importante. Doutor Alex, considerações finais, fique à vontade, mais uma vez obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, Walter, essa presença e o convite novamente e me coloco à disposição para o próximo programa no mês que vem. Muito obrigado. Com certeza. No finalzinho do mês de março, teremos de volta aqui o doutor Alex com toda essa sua sabedoria e com toda essa forma fácil de você entender, que é importante, usando uma terminologia aonde você, telespectador, entende. Eu vou